Estamos de volta com o grande debate. O Vaticano emitiu uma nota em nome do Papa Francisco pedindo desculpas por um comentário, que se referia a homens gays em uma reunião a portas fechadas com bispos. A denúncia foi feita por 2 dos principais jornais italianos. Eles apontam que o Papa orientou os bispos a não aceitarem que homens gays se tornem padres. Em tradução literal das reportagens em italiano, Francisco teria dito que existe, abre aspas, viadagem demais, fecha aspas, nos seminários. O Vaticano disse que o Papa não tinha a intenção de usar uma linguagem homofóbica e pede desculpas àqueles que se sentiram ofendidos. Vamos ao debate. Zé, o pedido de desculpas do Papa é suficiente? Olha, eu tenho o Papa Francisco em altíssima conta e diria que esse pedido de desculpas me faz com que eu ainda eleve mais a minha impressão positiva sobre o Papa. Por que digo isto? Eu não concordo com a mensagem, evidentemente, não sou clérigo, não sou um membro da igreja de que papas não poderiam que padres não poderiam ser gays. Eu não concordo com isso, mas isso é uma questão da igreja e eu vou olhar como eles pensam. Agora, um papa pedir desculpas é simplesmente esplendoroso. Numa igreja que durante muito tempo conviveu com o mito com a regra da infabilidade papal. Ou seja, os papas não falham. Eles nunca mentem, eles nunca erram, eles sempre acertam. E eu tenho hoje um Papa que diz, sou humano e peço desculpas. Uma desculpa absolutamente compreensível, porque ele usa uma linguagem péssima. Ele utiliza uma palavra discriminatória. E talvez possa até haver uma razão que explique isso. Ele utilizou a palavra em italiano e ele é argentino. Ele pode ter empregado mal a palavra sem se dar conta desse preconceito. Seja como for, pedir desculpas na boca de um Papa é algo exemplar. Ou seja, eu sou falível, eu reconheço que errei e peço desculpas. E o Papa disse mais ainda, onde eu for eu vou dizer isto. Ou seja, ele reconhece a má utilização da palavra, sabe da carga discriminatória que essa palavra que ele utilizou em italiano tem, e, portanto, ele age corretamente. Aplausos a um Papa que se reconhece como ser humano e é falível. Ou seja, acho isso simplesmente esplendoroso e uma evolução na história da Igreja. Caio, o pedido de desculpas do Papa é suficiente? Bom, em primeiro lugar, só consignar que, de fato, é uma linguagem muito infeliz, muito imprópria, né? E não condiz aí com, enfim, a importância desse cargo, dessa autoridade religiosa. Mas se é suficiente, eu não sei, mas é o mínimo, especialmente considerando o posicionamento progressista, dessa liderança religiosa. Agora sim, só porque, obviamente, vamos mais concordar do que discordar sobre essa pauta, eu queria jogar luz num outro fato, que é o seguinte: é impressionante como a nossa sociedade, com razão, exige aí condutas das suas autoridades, mas, por outro lado, passa pano, na falta de uma expressão melhor, para a homofobia ao redor do mundo. Eu estava vendo uma matéria aqui da Folha de São Paulo, um pouco desatualizada, de 2018, fala assim, olha, relação homossexual é crime em 71 países, 7 países prevêem pena de morte. Vamos lembrar que a homossexualidade ela é duramente, injustamente punida no mundo muçulmano. Ela supostamente contraria a Sharia, que é a lei religiosa islâmica, aquele código de conduta super rigoroso. As penas elas vão de açoitamento até prisão e, como eu já disse, pena de morte. Eu trouxe aqui um trecho dessa lei na sua versão sunita, aspas, se um homem que não é casado for pego cometendo sodomia, ele será apedrejado até a morte, fecha aspas. E vejam só que curioso, uma professora especializada em Oriente Médio, ouvida pelo portal G1, disse o seguinte, que o repúdio à homossexualidade no Islã, ele está muito relacionado a uma rejeição do que eles consideram a moralidade corrompida da sociedade ocidental. E o que caracteriza a sociedade ocidental na visão deles? Primeiro, a infidelidade religiosa, Então, a afiliação à religião cristã, à religião judaica. E também ao capitalismo.
também fazia isso aquele comunismo raiz, né? Vamos lembrar que a Revolução Cubana, para ficar em um exemplo, poderíamos citar outros, poderíamos falar do tratamento aos homossexuais na Rússia, com a origem, com a herança soviética, mas lá a Revolução Cubana, ela enviava os homossexuais a campos de concentração agrícola para trabalhos forçados, né? Chega a ser absurdo. Tem desses campos tinha uma inscrição perversa na sua entrada que dizia assim: o trabalho os fará homens. Isso é uma alusão explícita àquela fala Arbeit macht frei, que estava na porta dos campos de concentração nazistas. Então, vejam só que feio. E também essa visão distorcida, anti-ocidental, aqui nas palavras do Fidel Castro, que diz o seguinte: lógico, 50 anos depois ele pediu desculpa, mas ele disse o seguinte: nunca acreditamos que um homossexual possa personificar as condições e exigências de conduta que nos permitem considerá-lo um verdadeiro revolucionário. Um desvio dessa natureza entra em choque com a concepção que temos do que deve ser um militante comunista. Ele falava que isso eram impulsos próprios da luxúria burguesa. Então, assim, é muito bom saber que a humanidade, ainda que a passos de formiga, vai caminhando no sentido oposto desse tipo de visão de mundo. Que bom que o Papa se desculpou e esperamos aí que, enfim, outras autoridades, sejam elas religiosas ou políticas, da mesma forma, melhorem o seu comportamento a esse respeito. Zé, 30 segundos. Eu concordo em larga medida com o que o Caio falou, mencionando que essa dimensão do preconceito existiu em muitos segmentos da esquerda, em segmentos da direita, no Oriente Médio, em vários lugares do mundo, na Europa, e é algo que é absolutamente reprovável. A única coisa que eu discordo do Caio é quando ele falou que era o mínimo que poderia o Papa fazer. Eu não consigo ver qual é o máximo, porque ele já cometeu o equívoco. Quando você comete um equívoco e as palavras não podem ser chupadas de volta, porque postas no vento elas vão embora, eu não tenho outra coisa a fazer, não sei pedir desculpas, 1000 desculpas. Claro, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho como rever o que já foi feito. Essa é uma característica da palavra, ela sai e não volta. E quando isso acontece, desculpas é o máximo. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.